receba o Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Convido você que trouxe a palavra já abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Enquanto você procura, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma. Nós temos por carisma adoração ao Espírito Santo e por onde passar, levar o povo de Deus a uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. Portanto, eu já quero dizer para você, a palavra de Deus diz que ninguém pode vir até Ele se o Pai que está no céu não o atrair. Você só está aqui porque o Pai te atraiu e você foi dócil à voz dele. Portanto, se você veio a este lugar, em nome de Jesus, você já não voltará mais para sua casa do mesmo jeito. Amém. Porque aonde Jesus está, tudo se faz novo e tudo se transforma. Ano passado, se eu não me engano, eu fui para um seminário de vida onde o Rodrigo estava pregando e ele disse uma frase logo no início que me marcou muito, e sempre aonde eu vou, às vezes eu uso essa palavra. Ele diz assim, que a palavra de Deus, ela é a rede que o céu se utiliza para pescar os homens. Então, em nome de Jesus, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: hoje o Senhor vai te pegar. Hoje o Senhor vai te pegar, meu irmão. Creia nisso. A palavra de Deus vai nos dizer assim, acompanha comigo. Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia ali um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé, disse diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quadruplo. Disse Jesus: hoje entrou a salvação nessa casa, porque portanto, este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Beija a palavra de Deus e aplauda que é viva. Meus queridos, essa é uma das passagens que eu mais gosto da Sagrada Escritura, porque ela revela para mim e para você o quão extraordinário, o quão poderoso é quando alguém encontra com Jesus. Quem olha no olho de Jesus, quem encontra com esse Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Essa palavra, ela vem nos mostrar exatamente isso.
Zaqueu era chefe dos recebedores de impostos. E os cobradores de impostos naquele tempo, eles não eram muito bem vistos. Pelo contrário, eles eram odiados. As pessoas tinham raiva deles, porque primeiro, eles trabalhavam para o Império Romano que os oprimia. Segundo, eles mesmos roubavam o seu próprio povo. Então, as pessoas não olhavam para eles com um olhar de amor, olhavam para eles com um olhar de raiva, com ódio. Agora, se com os cobradores de impostos era dessa forma, imagina com o chefe deles. Se ele já era odiado, Zaqueu era o dobro. Imagina quantas pessoas ele já não defraudou. Imagina quantas pessoas ele já não prejudicou com a sua vida. A palavra de Deus diz que ele era um homem rico, mas ele não era rico por causa do dinheiro dele, mas sim por causa do dinheiro dos outros que ele roubava. Meus queridos, mas na vida de Zaqueu existe algo que Jesus procura hoje no nosso coração. E o que Jesus procura é um coração disposto que deseja vê-lo. Eu vejo muitas pessoas se colocar um cartaz assim, missa de cura e libertação, se chamar um pregador famoso que tem dons extraordinários, como vou usar exemplo, ironia, lota. Por quê? Porque as pessoas estão indo atrás de Jesus por cura, por libertação. E não é errado, tem que ir mesmo. Mas nessa noite, eu convido a você a desejar experimentar Jesus, a desejar ver Jesus, a desejar tocar no sobrenatural. Porque quando você olha para Ele, somente no olhar você já é liberto, mas a sua vida também é transformada. Eu convido a você a nessa noite em especial a dizer para Jesus: eu quero te conhecer. Quando eu rezava para essa palavra, o Senhor me dava a passagem de Jó, que diz assim: os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas hoje os meus olhos te viram. Eu convido você a ver Jesus, mas para você ver Jesus, você precisa pedir que Ele venha. Para você ver Jesus, você precisa dar o seu passo. E esse passo você já deu. Você veio aqui. Por isso Ele hoje está indo ao seu encontro. Sabe, meus irmãos, esse Senhor, quando você encontra Ele, tudo na sua vida muda. Veja, Zaqueu, ele roubava. Zaqueu, ele prejudicava os outros. Mas existia no coração dele uma curiosidade de saber quem era Jesus. São Paulo vai dizer: a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E todas as vezes que Jesus, ele andava pelas cidades, o que é que ele fazia? Anunciava o reino de Deus. Zaqueu não conhecia Jesus, nem sabia quem ele era, mas certamente ele já ouviu falar do Mestre. Então, isso gerou uma curiosidade no coração dele. Quem é esse tal Jesus? Quem é esse cara que todo mundo fala? Eu quero conhecer. Então ele foi dar o passo em direção ao Senhor. Mas ele não conseguia ver, por causa que ele era de baixa estatura, que nem eu, assim baixinho. Ele então sobe numa árvore para ver o Senhor. E
esperando Jesus passar. Quando Jesus passa, a palavra diz que Jesus olha para ele. A libertação e a mudança de Zaqueu começou já naquele primeiro olhar. Começou no primeiro olhar. Quando Jesus olhou para ele, imagino eu que o coração dele já começou a palpitar. Imagino eu que algo dentro dele já começou a mexer, só com o olhar de Jesus. E aí de repente, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce, porque eu preciso ficar na tua casa hoje. A palavra de Deus diz que ele desce depressa. Ele desce com tanta pressa e recebe o Senhor alegremente. Quando eu rezava para essa pregação, o Senhor me dava uma moção. Ele falava: Mateus, esse grupo de oração é a árvore que eles escolheram para subir. Nós só saímos da nossa casa porque dentro de nós existe um desejo por Jesus. Dentro de nós existe um desejo de encontrar o Senhor. Dentro de nós existe esse desejo de ser transformado por Ele. Então você saiu da sua casa e veio a este lugar, e o Senhor olha para mim e para você hoje e diz: desce, porque eu quero ficar hoje na sua casa. Eu já quero dizer para você o seguinte: se você veio sozinho, você não vai voltar mais, porque você vai voltar acompanhado com Jesus. E aonde Jesus entra, tudo é transformado. Aonde Jesus entra, nada fica do mesmo jeito, meu irmão. E eu acho lindo quando você encontra com Jesus, porque sempre tem um antes e depois. Sempre tem. Mas, meus queridos, é essa graça que hoje nós íamos buscar, de experimentar Deus, de tocar no Senhor e de ver a sua glória se manifestando na nossa vida. O que acontece quando alguém encontra com Jesus? Isso é poderoso demais. Um dos sinais que nós verdadeiramente encontramos o Senhor é a nossa mudança de vida. Zaqueu, como eu disse, era um ladrão, mas depois que ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. A lei daquela época dizia que era para devolver o dobro. Mas Jesus, quando entra, Ele nos convence a fazer um algo a mais. E o algo a mais que Zaqueu queria dar é esse dobro. Ele dobra o que ele deveria dar. Se a lei manda dar 2, eu vou dar 4. E ele ainda diz: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Agora eu te pergunto: 4 vezes mais a metade do que Zaqueu deu para os pobres, ele ficou sem nada. Zaqueu perdeu tudo, mas ele descobriu algo grandioso. Ele descobriu que a maior riqueza não está nos bens, não está no dinheiro, mas está em ter Jesus na nossa vida. Essa é a maior de todas as riquezas, porque nenhum dinheiro no mundo, nenhum bem do mundo pode nos dar o que Jesus nos dá: a vida eterna. A vida eterna. A maior riqueza do ser humano é encontrar com Jesus, porque Ele nos dá de novo aquilo que um dia nós perdemos pelo pecado: o acesso à glória, o acesso ao céu. Por isso Jesus olha e diz para ele: hoje a salvação entrou na sua casa.
Meus queridos, antes de Jesus, o Mateus era um cara, sempre foi de Deus. Tem testemunho aqui. Sempre foi de Deus. Mas fui crescendo, e quando a gente cresce, a gente toma decisões. E as decisões que eu tomei não foi nada boa, não foi nada legal. Eu descobri um dom de escrever música. E eu fui usar esse dom no intuito de pregar o Evangelho, para tirar as pessoas do funk. Eu fui cantar funk, eu fui ser MC. E se você pegar as minhas músicas que eu fazia, não vai ter besteira, não vai ter nada disso. Porque o meu intuito era verdadeiramente anunciar o Evangelho lá dentro e tirar as pessoas de lá. Mas o que eu não percebia era que as pessoas poderiam sair, mas quem ia ficar era eu. Quando eu decidi cantar funk, os meus pais, meu pai de renovação carismática, minha mãe também frequenta com ele, e eles logo disseram: Mateus, não é esse o lugar que Deus quer para você, não é isso que Deus sonha para você. Mas eu, como Zaqueu, só pensava: eu vou ganhar dinheiro, eu vou dar uma casa melhor para vocês, porque a gente quer sempre dar o melhor para os nossos pais. E aí eu fui, graças a Deus, na época minhas músicas começou a fazer um sucesso. Eu fui para a rádio de Pino. Depois disso eu fui fazer o meu primeiro show. Quando eu chego lá, iludido pelo pecado, eu começo a achar aquilo o máximo. Aquilo começa a atrair os meus olhos, e eu começo a achar tudo aquilo bonito. Mas teve um dia que, numa terça-feira como essa, lá no grupo de oração Arca, eu senti pela primeira vez um incômodo tão grande no meu coração. Era como se o Senhor estivesse me dizendo: vai para lá. Naquele dia estava chovendo muito. Eu vi meu pai descendo as escadas da minha casa, todo arrumado. Eu falei: pai, aonde você vai? Ele falou: eu vou no grupo de oração. E para surpresa dele e de todos que estavam lá na sala, eu disse: eu vou também. Quando eu chego naquele grupo de oração, eu vou diante de Jesus no sacrário. Por que eu estou contando isso? Porque o Rodrigo disse aqui na condução: hoje é dia de dizer para Jesus: mostra para mim os teus sonhos, mostra para mim os teus caminhos. E foi exatamente essa oração que eu fiz no sacrário. Eu falei para Jesus: ei Jesus, mostra para mim os teus sonhos, mostra para mim os teus caminhos, e não me deixe desviar deles, e seja o que o Senhor quiser de mim. A minha resposta é sim. Eu dei o meu sim para Jesus naquele dia, mas mal sabia eu que naquele mesmo dia o Senhor me pegaria. Eu fui para aquele grupo de oração, sentei no banco e fiquei lá quietinho, orando, rezando. Chegou o momento de clamar o Espírito Santo, a hora mais próxima do pregador vir e anunciar a palavra. Eu senti pela primeira vez o Espírito Santo falar comigo, e ele me disse: se prepara, se prepara, se prepara. Por 3 vezes ele me disse. E aí eu disse assim para ele: se preparar para quê? Tá doido? Até então eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas aí o pregador, o Renato, acho que todos conhecem, ele disse para o meu pai: eu quero que seu filho leia o Evangelho para mim. Eu não ouvi isso, mas o meu pai, ele foi vindo na minha direção, e ele falou assim: filho, o pregador quer que você leia o Evangelho para ele. Eu olhei para o meu pai e disse para ele:
Eu não vou não, você tá louco? Você tá doido, pai? Eu não vou não. As palavras da Bíblia é mó difícil. Tem uns vocabulários diferentes. Vai que eu orei errado e as pessoas riem da minha cara. Não vou não, pai. O Senhor sabe, eu canto para pessoa bêbada. As pessoas estão bêbadas, elas não estão nem aí para mim. Mas aqui não, aqui é um negócio sério. Aqui é para Deus. Aqui as pessoas estão lúcidas. Elas vão prestar atenção em mim. Sempre fui tímido. E aí eu escutei pela segunda vez o Espírito Santo me dizer, sabe o que ele me disse? Mas não foi você que me disse o sim? E eu falei para ele, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, me chama mais uma vez que eu levanto e eu vou. O pregador, na mesma hora que eu falei, ele abriu os braços e disse assim, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Naquela mesma hora eu levantei com vergonha, mas eu fui. Quando eu terminei de ler o Evangelho, tremendo, gaguejando, mas eu falei para Jesus assim, é aqui que o Senhor quer que eu fique? E o Renato, sem saber de nada, porque eu não falei isso alto, ele disse, hoje está nascendo um futuro pregador da palavra de Deus. Depois que eu encontrei com Jesus, eu comecei a ter fome pela palavra. Eu nunca tive uma Bíblia minha. Eu sempre pregava do meu pai. Mas a primeira coisa que eu falei para o meu pai, depois que eu cheguei daquele grupo, pai, eu quero uma Bíblia. Ele comprou para mim essa Bíblia que eu estou usando. E eu comecei a ler, a passar horas lendo. Nem comia mais. Eu só ficava ali na palavra de Deus. 3 dias depois daquela experiência de Jesus me chamando, eu vi um cartaz escrito assim, vigília da Nossa Senhora das Graças. E eu falei, eu vou para lá. Naquela sede por Jesus. Todo mundo já passou por essa experiência. Quando você encontra com Jesus, é todo dia grupo de oração. Antes mesmo de pregar, as pessoas já me conheciam, porque eu estava em todo lugar. Aonde tinha grupo de oração eu estava. E eu fui para aquela vigília. Meu pai tinha, antes de eu falar para ele que eu queria ir, ele estava trabalhando. Chegou do trabalho e eu falei, pai, tem como você me levar na vigília? Vai ser tal dia, tal horário. E aí ele falou assim, filho, o pai não consegue te levar, porque o pai trabalha amanhã de manhã e vigília vai até a tarde, vai até tarde à noite. O pai não vai conseguir descansar para poder te levar. E meu pai foi fazer orçamento. Ficou só eu e Deus em casa. Eu comecei a chorar. E eu disse para o Senhor, eu quero muito ir. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou. Foi passando a hora. A mulher me manda mensagem, e aí, você vai vir mesmo? Quando ela me mandou mensagem perguntando se eu ia, eu já comecei a dar desculpa. Eu disse, olha, não vou conseguir estar indo, porque você sabe da minha deficiência, você sabe da minha dificuldade. Eu uso muleta, tenho cadeira de roda, e se eu precisar ir no banheiro, como é que vai ser? Quem que vai me ajudar? Comecei a dar desculpa, porque eu não queria falar para ela que meu pai não conseguiria me levar. E aí ela me disse assim, mas quem disse que você vai estar sozinho? Eu vou estar lá com você. Vem, vai ser legal. Na mesma hora eu levantei do sofá da minha sala. Eu fui lá na cozinha onde meus pais estavam e disse, pai, mãe, tchau, eu tô indo. Você vai mesmo? Falei, vou. E aí meu pai disse assim, filho, tá bom, o pai te leva lá. Depois eu acordo e vou te buscar.
E a gente foi. Paramos ali no semáforo do Tenda, aquele semáforo que demora muito. E eu falei para Jesus, não era para mim estar indo naquele retiro, naquela vigília, mas se eu estou indo, é porque o Senhor tem algo para mim. Então eu só aceito sair de lá cheio do Espírito Santo. Se não for para sair cheio do Espírito Santo, eu nem vou. Quando eu ponho o pé dentro daquela igreja, eu olho para Jesus no sacrário e disse para Ele, eu cheguei. E daqui eu só saio cheio do Espírito Santo. O grupo foi acontecendo. De repente uma mulher, ela para a oração e ela diz, Deus me dá uma imagem de anjos nesse lugar. Eu fecho os meus olhos. Em questão de segundos, eu vejo um homem branco na minha frente com a mão estendida sobre a minha cabeça. Naquele momento eu fui tomado com uma alegria tão grande que eu nunca havia sentido na vida. Foi algo tão sobrenatural que transformou a minha vida por completo. E quando eu olho para trás, quem que eu vejo lá? Não é o meu pai. Eu vejo meu tio. Vejo meu tio, eu ligo para ele e digo, tio, você está sozinho? Posso ir embora com você? Porque daí meu pai não vai precisar vir aqui. Pode, filho. E a partir daquela experiência, adivinha para quem que foi a minha primeira pregação? Foi para o meu tio. Eu contei para ele tudo que eu estou contando para vocês hoje. Contei para ele tudo que eu estou contando para vocês hoje. Sabe o que ele me disse? Mateus, eu não ia vir aqui hoje, mas algo era como que se algo tivesse falado para mim, vai lá. Porque, e aí o meu tio falou, vai lá porque eu preciso que você busque o Mateus, para o pai dele não precisar acordar, só por causa que Deus queria que eu estivesse naquele lugar. Quando é de Deus, acontece. Eu chego na minha casa, naquela madrugada, bato na porta, ninguém sai. Eu falo, poxa, eu vou ter que ligar pro meu pai de novo, porque senão eu tô lascado, eu vou ficar aqui pra fora. Meu pai abre aquela porta, portão de casa, e eu disse para ele, pai, a mulher falou que viu anjo naquele lugar, e de repente eu fechei meus olhos e vi um homem branco na minha frente. Eu não entendi o que aconteceu, mas eu estou diferente. Meu pai olhou para mim e disse, você não pediu para ser cheio do Espírito Santo? Pedi, pai. Então, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Anjo não tem mão, anjo não pode te tocar. Eu só conheço alguém que pode te tocar, e é o Espírito Santo. E a partir daquele dia em diante, hoje já faz 2 anos que eu estou nessa pegada. Eu quero ir até que Ele me chame ou que Ele venha, porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com tudo isso, que o encontro com Jesus, Ele transforma verdadeiramente a nossa vida. Zaqueu foi um, mas quando encontrou com Jesus, se tornou outro. Você está disposto a viver uma vida nova com Jesus? Você está disposto a encontrar com esse Senhor e deixar com que Ele transforme a sua vida? Olhe para Ele, deixa Ele te olhar. Porque se você buscar ver quem Ele é, você é transformado. Só sabe quem é Jesus aquele que faz uma experiência. É a experiência que eu e você precisamos fazer nessa noite com Jesus. Eu convido a você nesse momento a fechar um pouco os seus olhos. Aí é onde você está mesmo. E dizer para o Senhor Jesus,
Venha ao meu encontro. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Senhor, eu não quero ser feliz. Transforme a minha vida, Jesus. Transforma a minha vida, Jesus. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Só o Senhor consegue. Só o Senhor consegue. Eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu não sou nada. Já tentei várias vezes o suficiente para saber que eu não consigo. Eu tentei muitas vezes, eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Vem em meu auxílio, Senhor. Venha no seu auxílio. Existe uma coisa que eu e você precisamos entender. Todo encontro com Jesus exige de nós uma resposta. Eu quis contar o meu testemunho por um único motivo. Porque nesse lugar tem pessoas que muitas vezes têm buscado alegrias fora de Jesus, assim como eu. O Senhor coloca no meu coração pessoas que têm buscado alegrias nas coisas deste mundo, longe de Jesus. Eu quero dizer para vocês, a melhor decisão que eu tomei na minha vida não foi quando eu estava lá cantando funk. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi quando eu deixei Jesus entrar na minha casa. A melhor decisão da minha vida foi quando eu deixei Jesus entrar na minha vida. Porque quando eu deixei esse Deus entrar na minha vida, tudo mudou. Eu convido a você a abrir esse coração e deixar com que Jesus entre, porque se Ele entrar, Ele vai fazer morada, e aonde Ele está, tudo se faz novo. Eu convido a você a dizer mesmo, a desejar. Santa Helena Guerra dizia: o Pentecostes é um mistério perene, é um mistério que continua derramando sobre nós, mas nós precisamos desejar com todo o meu coração. Deseje experimentar Jesus agora, deseje encontrar Ele. Diga para Ele: Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, eu te peço nesse momento, enche esse lugar agora com a tua presença. Eu te peço, Senhor, venha nos batizar com o Espírito Santo. Aqueles que foram batizados, Senhor, venha renovando. Mas aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, hoje é o dia, Senhor. Hoje é o dia. Hoje é o dia que a salvação entra na nossa casa. Hoje é o dia que a salvação entra na nossa vida. Venha nos transformar, Senhor.